O Congresso Nacional finalmente despertou da hibernação e um grande número de senadores saíram da inércia e fizeram críticas ao conflito entre os poderes no Brasil, afirmando que recentes acontecimentos estão exacerbando a já turbulenta situação institucional do país. O estopim, entre outros, é a atuação do STF no julgamento da descriminalização do porte de drogas. Ora, o momento é dramático e os senadores que despertaram para a vida fizeram afirmações muito sérias e preocupantes, como por exemplo a pergunta do senador Zequinha Marino, que se referindo à Suprema Corte indagou: para quem estão trabalhando e estão representando os interesses de quem? Mas foi o senador Espiridião Amin que deu a solução para barrar o ativismo do judiciário no país. Segundo ele, a saída é óbvia. Como o poder emana do povo, que se pergunte a quem detém o poder de fato, com plebiscito e referendo. Veja. Acompanhei muito atentamente a fala do presidente Rodrigo Pacheco, desde o primeiro momento, quando aqui se manifestou desta presidência com relação a esse ativismo que tenta arvorar o papel do Congresso Nacional, chamando para si uma competência que não tem, já tem poderes definidos na Constituição. E eu fiquei hoje aqui duplamente honrado quando estava ali no meu assento acompanhando a fala do senador Efraim, e me levou ao tempo da graduação no curso do Direito, citando ali aquilo que nós aprendemos como os pilares, os fundamentos de um Estado democrático de direito, a visão da tripartição de poderes, separação de poderes, fato, valor e norma. Eu fiquei ali, falei assim, puxa vida, mas isso hoje não está valendo mais. Hoje não vale mais. Quem é formado em direito, quem é advogado, quem é operador, quem é estudioso, quem é mestre, quem é doutor, não vale mais. Ô Efraim, me permita, me perdoe a liberdade, não vale mais. Esses dias o Magno me falou de uma situação, vou confidenciar aqui, que alguém lhe presenteou com a Constituição Federal, e ele deu um beijo na Constituição Federal e disse: saudades da falecida. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque o Brasil vive um momento, um período de apagão de garantias. Alguém avoca para si a premissa de que a lei sou eu, a Constituição sou eu, o poder é meu. Não tem mais tripartição de poderes. Não existe mais papel institucional deste ou daquele. Alguém está avocando para si todo o poder, mas a Constituição Federal, embora por alguns considerada apenas um objeto descartável, é ela que vai dizer: tem alguém que tem todo o poder, mas não é o poder executivo, não é o poder judiciário e não é o parlamento a casa do povo. A Constituição vai determinar: todo o poder emana do povo. Que o exerce por meio dos seus representantes legítimos, legitimamente eleitos. Portanto, o poder originário, central, absoluto, está com o povo. E a delegação para a representação, para o exercício desse poder, está dentro desta casa do Congresso Nacional, Senado e Câmara. Se não querem aceitar, que deixem a investidura daquilo que é caro dentro de uma democracia, dos seus papéis que é relevante dentro de uma democracia, mas saiam de lá, dispute as eleições, venha para cá e mude a Constituição Federal. É importante o depoimento, é importante que nós façamos nossas vozes atravessar a Praça dos Três Poderes, porque nós temos alguma coisa contra o Supremo Tribunal Federal? Não! Respeitamos o Supremo Tribunal Federal, Bia Kicis? Sim! A senhora é uma procuradora.
A senhora era membro, originalmente, do Judiciário. E temos outros aqui. Agora, o que é isso? 123 milhões de pessoas votaram em outubro passado e elegeram 513 deputados e 27 senadores. Osmar Terra, 123 milhões de brasileiros elegeram a cada um de nós para legislarmos. Leiam ali as prerrogativas do Senado, do Congresso Nacional. O que é para o Legislativo fazer? Porque o nome já diz, Legislativo, mas leiam as prerrogativas. E não é prerrogativa do Supremo Tribunal Federal legislar. E nós temos que aprender, senador Magno Malta, com as experiências da vida. Me apontem um país que descriminalizaram drogas, que reduziu o consumo, reduziu criminalidade, reduziu violência. Zero! Zero! Como é que nós não vamos aprender com o erro dos outros? Pergunte aqui às pessoas das comunidades terapêuticas, pergunte a elas como é duro sair da vida de droga, uma vida de escravidão, vidas destruídas, famílias destruídas. E não estou falando por achismo. Eu tenho 2 primos de sangue. Um está no hospício, Osmar Terra, endoidou com crack. Estava roubando o fio da casa dele. Ele tirava o fio da parede, batia na minha tia, já é falecida, morreu de desgosto. Destruiu a vida do meu primo. Cara fortão, bombado, advogado, namorador, destruiu a vida dele. Começou com o quê? Cannabis, maconha. E um outro primo recentemente, eu não moro no Rio de Janeiro há mais de 30 anos, mas um primo meu que tinha uma rede de lojas, de roupa, se afundou na droga, quebrou, perdeu tudo, perdeu família, tudo. Então eu não estou falando pelo que eu acho, eu estou falando por experiências da minha vida. Olha os números que o senhor trouxe. E por último, sabe por que o Supremo Tribunal Federal está decidindo lá? Porque ele sabe que aqui não aprova. O que a gente lamenta profundamente é que, de repente, alguém, primeiro, invadindo competência de poder, segundo, com falta de juízo. E o meu velho pai dizia que a pior coisa do mundo é um juiz sem juízo. Isso é muito perigoso, realmente. Terceiro, você tem uma população onde eu tenho certeza mais de 80% é contra. Para quem estão trabalhando? Defendendo o interesse de quem? Muito difícil isso. A gente precisa continuar na luta. Parabéns àqueles que vieram, que deixaram seus afazeres, seus trabalhos, para que a gente pudesse aqui juntos reafirmar uma posição já tomada e dizer para esse país, e depois usar as ferramentas que temos constituídos pela Constituição, que são ferramentas à disposição do Congresso Nacional, para poder barrar esse avanço que não faz bem para ninguém. O seu cuidado de, no seu requerimento, convidar o governo, o representante do Ministério da Justiça, representante do Ministério da Saúde, estão aqui no requerimento dele, para vir falar sobre o assunto, até porque o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, corroborado pela ministra e o próprio governo, traz no seu bojo a legalização das drogas, que não lhes pertence. E Vossa Excelência cuidadosamente convidou o Ministério da Saúde e cuidadosamente convidou o Ministério da Saúde, da Justiça, que é quem trata da questão da violência no país. Mas eles não aceitaram. Eles não vieram para o debate, porque não interessa o debate. Debate ordeiro, decente, sem ofensas. E eu não usarei e não perderei um minuto do meu tempo
para fazer referência às razões pelas quais eles não quiseram vir. O Supremo Tribunal Federal, que adentra a competência do Legislativo, e razão pela qual eles não devem, de fato, está entendendo a reação desta casa, porque muito tempo ficou inerte, os assistindo. Não é possível que um ministro de um tribunal superior fale sobre qualidade de droga. Você só pode falar qualidade de coisa que você usa. Como eu vou dizer que tubaína é ruim, que não tem qualidade, tubaína, que Coca-Cola não tem qualidade, o refrigerante Jesus não tem qualidade? Para falar isso eu tenho que ter tomado. Mas nós já temos um voto que foi dado por um ministro, que era advogado da Marcha da Maconha, e a justificativa do voto é um deboche, senador Efraim. Ele diz que se o cidadão brasileiro tem condição de chegar em casa ao descansar e tomar um banho, tomar um porre para dormir, ele pode também fumar um baseado. Tinha que se julgar impedido do julgamento, porque era advogado da Marcha da Maconha. Mas debocha. Aqui está a representação da população brasileira nas duas casas, como um todo, 100% do todo. Como dizia o senador Zé Camarim, Jorge Seife, aqui está o todo. Não vamos entrar no mérito. O mérito que tem que haver é o seguinte, senador Exalci, guerreiro dessa luta, Messias de Jesus, é que, exacerbando lá, nós tenhamos a competência de criar algo aqui, o instrumento aqui, que anula aquilo que vai decidir do lado de lá. Confesso para o senhor que eu já vim a várias sessões de debates desde que assumi o mandato em 2019, e eu nunca vi uma participação tão grande, uma presença e fala de senadores, presença de deputados federais, presença dos brasileiros, que estão apavorados, essa é a palavra, com esse ativismo judicial que está em vias de descriminalizar o porte da droga. Olha, senhoras e senhores, brasileiros que nos acompanham, é uma tragédia sem precedentes. Porque o julgamento está marcado no Supremo Tribunal Federal, eles não arredaram o pé, e só essa casa, eleita legitimamente, os colegas senadores e deputados vão poder, principalmente senadores que têm essa prerrogativa, sustar esse assinte, essa usurpação de um Supremo Tribunal Federal que está fora da casinha, que está mandando e desmandando no país e que está violentando com essa decisão algo que foi votado 2 vezes, não foi uma não, foram 2 vezes nessa casa em menos de 13 anos, uma no governo Lula, olha como é que são as coisas, e outra no governo Bolsonaro. E eu tive o privilégio de votar nessa matéria, assim como muitos colegas que estão aqui. Então, para concluir, eu quero dizer que nós estamos vivendo um momento dramático, humanitário. O Brasil está protegido até hoje, e não foram poucas investidas para que se liberasse maconha, droga no Brasil. Não conseguiram aqui. E não conseguirão, porque é 80%. 80%, segundo os institutos de pesquisa, da população brasileira que não quer a descriminalização do porte de droga. Nós repetimos, se tem quem consuma droga é porque tem quem venda. Qual instituição será a maior beneficiada, senador Efraim? O tráfico de drogas. São eles que vão continuar vendendo, e a guerra pelo controle das regiões aumentará ainda mais. O número de jovens que serão cooptados pelo tráfico, isso é uma chaga no Brasil. Jovens que são cooptados pelas facções criminosas.
é uma chaga no Brasil e no meu estado. Nós sofremos muito, buscamos resgatar esses jovens e com descriminalização a gente acaba o Supremo colocando, infelizmente, mais jovens na mira desses traficantes. Então, vamos fazer a nossa parte, não vamos permitir que o Brasil seja uma nação que vá ao contrário dos interesses do seu povo. O que nós sabemos é que compete ao Legislativo deliberar sobre isso. E mais do que isso, mais do que nunca, o Legislativo tem que atestar a sua representatividade. Um dos problemas da democracia no mundo, identificado pelo escritor Niall Ferguson no livro A Grande Degeneração, quando ele menciona que os 4 fundamentos da democracia representativa estão sendo prejudicados por si próprio, talvez. Um dos fundamentos é a legitimidade da representação. Então, neste momento em que deve ter as suas razões, o judiciário pretende interpretar aquilo que é bom para o Brasil e envereda por um caminho, pelos votos que foram dados, de criar uma política pública nova, mais detalhada e onerosa para esta liberação do uso de drogas. Eu quero dizer, eu não tenho dúvida de que mais de 80% da sociedade brasileira não aprova medidas de liberação, especialmente porque nós não temos condições de controlar essas medidas sofisticadas de micropeso. Por isto, eu acho que é oportuno que nós deliberemos e acho que é necessário que o que for decidido ou que venha a ser decidido seja submetido à consulta popular, ou sob a forma de plebiscito. Plebiscito é uma consulta que se faz previamente, ou sob a forma de referendo, que, como o nome diz, significa aprovação da sociedade para aquilo que nós acharmos que é o certo. Objetivamente é isso. Aparentemente, o Congresso Nacional, desta vez, não vai ficar só no discurso. Despertados desse sono profundo, os representantes do povo vão reagir à invasão de um poder da República sobre o Congresso Nacional.